Já chegamos para mais uma edição do Votuila. Sejam bem-vindos. Nesta edição, vamos falar da fiscalização preventiva ao Plano Integrado de Intervenção nos Municípios em 2020. Tutuli okukapako esirivilo kwete olombongo vyowi. Tutuli lokukapako esirivilo kwenda utua ukwete asilia vowini. Tutuli lokulekisa uchili pokuyevalisa evi vyalingiwa lolombongo. Ombonge yatendelo uvyali wongola. Apostemos na reposição da legalidade no uso dos dinheiros públicos, na reposição dos valores e princípios na gestão do erário público, na reposição da regularidade na prestação de contas. Tribunal de Contas, República de Angola. O Plano Integrado de Intervenção nos Municípios, PIM, lançado em junho de 2019 pelo Executivo, foi elaborado a pensar na melhoria das condições de vida das populações que vivem mais distantes dos grandes centros populacionais. O plano é do Executivo, mas cabe ao Tribunal de Contas, Poder Judicial, fiscalizar a implementação dos projetos. Votuila. Dos contratos celebrados no âmbito do Programa Integrado de Intervenção nos Municípios e submetidos à fiscalização prévia, o Tribunal decidiu sobre 66 e concedeu visto a 42 contratos provenientes dos departamentos ministeriais, governos provinciais e administrações municipais. 24 processos foram devolvidos às entidades solicitantes e 14 transitaram para 2021. Num ano atípico, como foi 2020, marcado por medidas de prevenção e combate à Covid-19, que levaram o Presidente da República a decretar estado de emergência por 4 vezes, o Tribunal de Contas adaptou-se, criando grupos de trabalho que integravam técnicos da primeira e segunda divisões e da Contadoria Geral, o que permitiu analisar todos os processos submetidos no âmbito do PIM, sem que houvesse alguma declaração de visto tácito. Pelo volume financeiro que envolve o PIM, é de todo importante a fiscalização do Tribunal de Contas. A concretização desse plano é por via de contratos. Quer dizer que os administradores municipais têm agora a competência a nível da administração de celebrarem alguns contratos de acordo com as necessidades de cada município. A importância está efetivamente do Tribunal em fiscalizar esses contratos, porque envolvem dinheiros muito volumosos e que têm um impacto direto na vida do cidadão. Como todos nós sabemos que a vida do cidadão começa nos municípios, porque todos nós estamos adstritos a um município, estamos no distrito, o distrito que pertence a um município. Então é ali onde começam os problemas do cidadão e com alguma especificidade de cada município. Nos números do PIM, as províncias que mais contratos submeteram foram as do Bié, Luanda, Huila e Namibe, e com menos contratos as de Cabinda, Lunda Sul e Malange. Os contratos do PIM envolvem maioritariamente obras de construção civil que algumas vezes aparecem sem especificações. Tem vezes a maior parte deles vem sem o projeto executivo, o projeto base, porque é através do projeto básico executivo que a gente vê como é que elas vão ser feitas. Os moldes, como ele vai ser feito, como é que a obra vai ser executada. E isso tem dificultado muito, porque a nível de engenharia é aí onde se vê, efetivamente, o que é que se vai fazer, que tipo, o tipo de material ser usado. É através desses dois projetos executivos, né, que vai ser utilizado efetivamente na obra, que nesse caso que são as estradas, não é? E às vezes a não discriminação com exatidão, o número de quilometragem em que a administração vai executar naquele contrato em concreto. Quer dizer que há divergência entre o que se vai fazer e o que está previsto no contrato. Não há ali o que se precisa efetivamente a administração afinar. O Plano Integrado de Intervenção nos Municípios vai no 3º ano de implementação em todo o país. Votuila. Vamos ao Vez e Voz do Cidadão, o seu espaço aqui no Votuila.
Votuela. Sabe o que é responsabilidade financeira reintegratória ou sancionatória? Foi o que quisemos saber na nossa reportagem. Votuela. Aquilo que entra não pode ser exatamente aquilo que sai, porque nós temos despesas, então é necessário que nós façamos um plano das nossas despesas para que no final consigamos então ter também alguma receita como reserva para atender outras situações. Votuela. É a capacidade que o órgão que lhe é atribuído certo valor tem de gerir e melhor administrar para a satisfação das necessidades coletivas. Votuela. Estaremos em presença de uma responsabilidade financeira reintegratória quando existirem alcances, desvios de valores ou dinheiros do erário público e também quando houverem pagamentos indevidos. Nestas situações, o tribunal pode decidir que o responsável pelaquela infração reponha os dinheiros que retirou ilicitamente do erário público. No outro caso, estamos a falar daquilo que é a responsabilização financeira sancionatória. A sancionatória dá-se naqueles casos em que o gestor da unidade orçamental efetuou uma determinada despesa, mas que não teve as cautelas necessárias para a realização da referida despesa. Estamos a falar nos casos em que houve violação de normas de execução do Orçamento Geral do Estado. Estamos a falar aqui também da violação ou da falta de retenção de impostos obrigatórios por lei. O procedimento de responsabilização reintegratória extingue-se por prescrição e, segundo, pelo pagamento do valor definido pelo juiz da causa. Para a responsabilização financeira sancionatória, extingue-se primeiro pela prescrição, pela morte do responsável, por uma amnistia ou pelo pagamento do valor devido e também pela relevação da responsabilidade. Votuela. Foi o nosso espaço Vez e Voz do Cidadão. Lembre-se, o próximo entrevistado pode ser o caro telespectador. Votuela. Vamos ao glossário de contas. Votuela. Orçamento Geral do Estado. O Orçamento Geral do Estado é o orçamento da administração do Estado, incluindo os correspondentes fundos e serviços autónomos, as instituições sem fins lucrativos financiadas maioritariamente por si e a Segurança Social para gerir os recursos do Estado nos termos da presente lei. Votuela. O Votuela é o programa que dá-lhe a conhecer as atividades desenvolvidas pelo Tribunal de Contas 2 vezes por mês aqui na TPA. O Dr. João Zua vai falar-nos do volume de contratos fiscalizados pelo Tribunal de Contas no âmbito do PIM. Votuela. Alguns projetos do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios já foram realizados. 2020 foi o segundo ano de execução do PIM, concebido a pensar nas populações que vivem mais afastadas dos grandes centros populacionais. O volume financeiro fiscalizado pelo Tribunal de Contas é avançado aqui pelo economista João Zua. Em 2020 foram submetidos ao Tribunal um total de 82 contratos. Esses contratos representaram, em termos de volume financeiro, um montante de 110 mil milhões de kwanzas, equivalentes a 170 milhões de dólares. Isso, em termos percentuais, representa 17% do valor descapitalizado pelo Fundo Soberano. O Presidente da República, em 2019, descapitalizou do Fundo Soberano um montante de 1.000 milhões de dólares. E, em 2020, o Tribunal fiscalizou 17% deste valor. Eu penso que o Tribunal está a andar muito bem. A fonte de financiamento do PIM é o Fundo Soberano, portanto, dinheiro público. Por isso, compete ao Tribunal de Contas fiscalizar a aplicação deste para que seja alcançado o objetivo final,
que é a melhoria das condições de vida das populações. O tribunal, diz João Zua, tem feito a sua parte. Vejamos, em termos de verbas alocadas ao PIME, se considerarmos a descapitalização feita ao Fundo Soberano no valor de $1.000 milhões por via do Decreto Presidencial 222/19 de 18 de julho, o Tribunal até o momento já fiscalizou 30% deste montante, preventivamente, né? Fiscalizou preventivamente. Pronto, isso é bom, isso é um terço, né? É um terço. É claro que o Tribunal também não pode fiscalizar tudo, né? Preventivamente, porque nos termos da lei há contratos que não devem ser submetidos para serem fiscalizados preventivamente. A lei estabelece um teto máximo, a partir do qual os contratos devem ser remetidos ao Tribunal de Contas para fiscalização preventiva. E a lei estabelece um valor de 600 milhões de kwanzas. Refiro-me à Lei 42/21, que é a Lei do Orçamento Geral do Estado por Exercício Econômico de 2021. Todos aqueles contratos que estão a ser executados no âmbito do PIME, que têm um valor inferior a 600 milhões de kwanzas, naturalmente esses contratos não são submetidos à fiscalização preventiva, mas sim são fiscalizados em sede de concomitante, né? São contratos que o Tribunal pode fiscalizá-los concomitantemente. O que é isso de fiscalização concomitante? É a fiscalização que é exercida através do acompanhamento, né? À medida que eles forem sendo executados, a fiscalização concomitante também acompanha, ou seja, acompanha a execução desses contratos. A má instrução dos processos por parte das entidades que requerem o visto continua a ser um dos principais constrangimentos, o que leva este Tribunal Superior a solicitar elementos adicionais. Daí a morosidade de alguns processos e, em alguns casos, a recusa do visto. As irregularidades são várias. Uma delas, por exemplo, que muitas das vezes constatamos é a falta da publicação do anúncio no jornal de maior circulação do país, a falta de caução definitiva, e também temos outras irregularidades do ponto de vista de engenharia, como a ausência do projeto base ou projeto executivo. Temos também irregularidades quanto a algumas peças contratuais. Em alguns casos, os processos são submetidos sem o caderno de encargos, o programa de procedimento. Este é o terceiro ano já que está a ser executado. Ele começou em 2019, ano em que foi anunciado. Tivemos em 2020, 2021. Nos parece que as entidades também melhoraram muito em termos de instrução. Na imensidão do território nacional, o volume de projetos ligados ao PIME estão em sentido crescente e o Tribunal de Contas vai acompanhando este movimento. Voto é lá. O Plano Integrado de Intervenção nos Municípios é financiado com dinheiro público. Por isso, o Tribunal de Contas fiscaliza. No Sabia Que desta semana, vamos saber como funciona o plenário do Tribunal de Contas. Voto é lá. O Tribunal de Contas funciona em plenário com a presença ou com a participação de todos os juízes e os representantes do Ministério Público. O plenário do Tribunal de Contas só pode funcionar com a participação de 7 dos juízes efetivos, incluindo o presidente do tribunal ou subdelegação do vice-presidente da mesma. As competências do plenário do Tribunal de Contas é emitir o parecer da conta geral e a sua síntese, de aprovar o relatório anual do Tribunal de Contas e de aprovar os regulamentos internos do Tribunal de Contas e a distribuição dos juízes pelas câmaras. Ainda o plenário do Tribunal de Contas é a instância de recurso que decide sobre a aprovação ou anulação das decisões proferidas em matérias de contas. Voto é lá.
Chegamos ao fim de mais uma edição do Votuila. Nós temos encontro marcado para daqui a 15 dias aqui neste canal. Até lá, tudo de bom para si.